Pronto, tá gravando. Então, a gente começa hoje a falar sobre rochas ígneas, mais especificamente. Vou projetar aqui, tá? Vou fechar minha câmera e qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo da apresentação, vocês vão falando comigo. Beleza? Todo mundo me ouvindo? Beleza. Vocês conseguem ver aí minha apresentação? Ok. Então, vamos lá. Bem, então nós começamos a falar um pouquinho sobre minerais, né? Relembrando alguns conceitos. Depois a gente passou, né, a falar um pouco sobre o ciclo das rochas com vocês. Vimos lá a questão dos mapas, né, geológicos, inicialmente, para introduzir o assunto. E agora a gente inicia aí especificamente a falar de rochas, né, e rochas ígneas, que é o primeiro tipo de rocha que a gente estuda aqui dentro da petrografia, tá bem? Então, pela definição, o que é uma rocha, né? Uma rocha é um agregado sólido de minerais de origem natural, né? Que são resultados, né, dos processos geológicos, né? Igual a gente viu quando a gente abordou o ciclo das rochas, né? Que todas as rochas e os minerais, eles têm uma origem natural, né? Formada por processos geológicos. São produtos consolidados, resultantes da união natural dos minerais, diferente de sedimentos, por exemplo, como areia de praia, é um conjunto de minerais que são um conjunto de minerais soltos, né? Apresentam composição mineralógica bem definida, textura ou relação entre os minerais, né? O que esse texto está falando? Então, para ser uma rocha, né? Não necessariamente também a gente tem que ter vários minerais. Um único mineral também pode compor o que a gente chama de rocha. Por exemplo, quando eu falo em mármore, por exemplo, eu posso ter mármores compostos apenas por calcita, tá? Ou dolomita. Então, na verdade, não é a variação de mineral, de vários minerais que precisa existir para a gente chamar de rocha, mas sim, né, ter um agregado de um mesmo mineral, né, ou de vários juntos. Eles têm que estar consolidados em um mesmo produto, né? E diferentemente, né, igual ele fala aqui dos sedimentos, né, que são minerais soltos. A gente está falando de um produto, né, de uma rocha, quando a gente tem, né, essa união, eles têm uma relação de estarem unidos em uma rocha, tá? Quando a gente fala em rocha, a gente vai ver muito sobre textura, né? Como é a característica que indica que tal rocha é aquela rocha. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso lá na frente também. Nem toda rocha apresenta valor econômico quando a gente pensa em minério, por exemplo. Por que eu estou falando disso? Porque ele está dando uma definição aqui do que é uma mineralização, né? Quando eu falo em minério, mineralização, eu estou falando de um mineral, tá? Que está presente em uma rocha, que tem uma grande concentração, né? Em grande concentração, que tem um valor econômico. Por exemplo, minério de ferro. O minério de ferro é um minério, né? Até estou chamando aí minério de ferro. Um mineral que é um minério de ferro é a hematita, por exemplo.
A hematita, quando concentrada em grandes proporções em uma rocha, né, a gente chama essa rocha, né, fala que essa rocha tem mineralização em hematita. Então, toda vez que eu usar esses termos, eu estou falando em rochas que têm interesse econômico, que o mineral presente na rocha é um minério que tem valor econômico, ok? Normalmente a gente chama esses termos minério, mineralizações, a gente vai usar mais para chamar, né, os minerais metálicos, alguns não metálicos. A gente não usa muito esse termo para falar, por exemplo, de rocha ornamental, tá? A gente usa mais para falar de minérios individuais, minerais, tá bem? Falar de concentrações, né, de minérios, tanto metálicos como não metálicos. Para rocha ornamental, a gente não usa muito essa classificação aqui, não. A gente vai ver isso mais à frente também, mas só para adiantar um pouquinho aqui. Bem, né, conforme a gente já viu, né, nós temos 3 tipos de rochas, né, pensando em ambientes diferentes de formação geológica, né, que vão formar rochas ígneas ou magmáticas, rochas sedimentares ou rochas metamórficas, né. Então, dependendo do tipo de processo geológico envolvido, né, a gente vai ter esses 3 tipos aí de rochas possíveis: ígneas, sedimentares e metamórficas, né? Quem são essas rochas ígneas? Elas vão representar, né, ígneas, as rochas ígneas metamórficas, cerca de 95% do volume de rocha do planeta, né? Então, são as que mais têm representatividade. Isso fica óbvio quando a gente começa a estudar e analisar que se você anda por uma determinada região, a maioria das rochas que a gente vê são ígneas ou metamórficas. A gente não vê tanta representatividade das rochas sedimentares, né? Que são cerca de 5% do volume total de rochas do planeta. Então, muito pouco, né? Comparando com as rochas ígneas e metamórficas. Quais são as origens, então, dessas rochas? Vamos voltar a falar um pouquinho sobre isso, né? Quando eu penso em rochas ígneas, né, eu estou falando de rochas que vão ser formadas, né, a partir de uma fusão da crosta, gerando um magma, que posteriormente vai sofrer um processo, né, de cristalização, quando a temperatura e a pressão é diminuída do ambiente onde esse magma se encontra, e a gente vai formar as rochas ígneas, né? Que é um exemplo, que são os granitos, por exemplo. Aí aqui nessa imagem ele está mostrando onde que nós podemos ter essas rochas ígneas, né? Aqui, né, dentro de uma câmara magmática, em uma crosta superior, dentro de um conduto de um vulcão, são os ambientes onde a gente vai ter as formações das rochas ígneas, ok? Lembrando, ó, os termos que a gente falou na aula passada: rochas intrusivas, formadas dentro da crosta, e as extrusivas, que vão ser formadas aqui quando, né, a gente tem extravasamento de magma. Então, dentro desses 2 ambientes, a gente vai ter formação de rochas ígneas, ok? Sedimentares, né? Intemperismo e erosão, né, vão alterar essa rocha pré-existente, expondo também esses materiais inconsolidados na superfície, né, formando bacias sedimentares, que posteriormente vão passar pelo processo de diagênese, que vai formar as rochas sedimentares. Pessoal, eu estou falando mais genericamente, porque nós vamos ver cada um desses tipos de processos de formação quando a gente estiver abordando cada tipo de rocha, tá? Mas é porque essa imagem está mostrando resumidamente os 3 processos. Então, no processo de formação de rocha sedimentar, eu tenho que ter inicialmente uma rocha que está sendo exposta na natureza, que vai passar por processos de intemperismo e erosão, ok? Quando ficam expostas. Esses sedimentos vão ser depositados em uma bacia sedimentar, né? Vão sofrer deposição, vão ser soterrados, e após isso vão ter, né, o processo de litificação, que é o processo final aí dentro da diagênese que forma a rocha sedimentar.
E aqui a gente tem o exemplo, né, de uma rocha sedimentar que se chama arenito, ok? E o último tipo de rocha aqui são as metamórficas, que são formadas, né, sob alta pressão e temperatura nas profundezas da crosta e no manto superior, né, que seria mais ou menos nessas regiões mais fundas, profundas aqui da crosta e início do manto superior. Elas são formadas pela recristalização em estado sólido de novos minerais. Então, no caso das rochas metamórficas, a gente não tem que pensar que o processo de formação delas não ainda não tem a fusão, né? É como se a gente pegasse um material, esquentasse ele, né, em determinada temperatura dentro da crosta, e a partir dessa mudança de temperatura e pressão, essas rochas vão ser modificadas. Elas deixam de ser, né, ígneas ou sedimentares e passam a ter um novo estado, né, que no caso é uma rocha metamórfica, em detrimento dessas mudanças de temperatura e pressão. Um exemplo aqui das rochas metamórficas são os gnáisses, ok? Se a gente observa essas três imagens aí, essa imagem é lá do Para Entender a Terra. Não sei se vocês já trabalharam com esse livro, né? Mas é o livro que normalmente a gente usa lá em Geologia Geral. Essas três imagens de rocha, elas mostram uma diferença significante entre essas rochas, né? Não sei se vocês conseguem observar isso. Uma rocha ígnea, ela é, na maioria das vezes, desprovida de orientação dos minerais. Os minerais se formam um entrelados ao outro sem um direcionamento. Agora, quando eu olho aqui essas duas imagens, não sei se vocês conseguem ver isso, aqui na sedimentar eu consigo ver orientação, tipo umas camadas. E a mesma coisa aqui para as rochas metamórficas, para esse gneiss aqui. A gente tem uma orientação, uma estrutura diferente, né, do que se eu analisar essa rocha ígnea aqui. Então, quando a gente for tratar dessas questões, analisando diretamente a rocha, a gente está falando da textura e da estrutura dessa rocha, tá? Que são temas que a gente vai abordar aí à frente. Deu para entender o que eu falei? Ficou rápido? Lembrando que eu vou falar especificamente de cada uma, tá bem? Hoje a gente está vendo rochas ígneas, mas antes estou dando essa introdução aqui para a gente entrar em rochas ígneas. Tudo bem? Pessoal? Alguém? Estão me ouvindo? Tô te ouvindo. Tudo certo. Então tá, vou seguindo, hein? Interação de processos, né? Tudo que acontece no nosso planeta, não sei se vocês já ouviram, já pensaram sobre isso, está relacionado a interações dos sistemas, né? O que são esses sistemas? Igual essa imagem mostra. A atmosfera, né? Que seria a parte dos gases, a hidrosfera, né? Que é a parte da vida, da água, tá? Litosfera, estenosfera, que seria a parte das rochas, ok? Então, todos esses sistemas, eles estão interligados. Então, se o resultado da tectônica de placas vai influenciar diretamente todas essas esferas do nosso planeta. E isso é visível, né, ao longo da evolução do nosso planeta. A gente só começa a ter vida na Terra a partir do momento que, né, a tectônica de placas se desenvolve, as primeiras rochas vão sendo formadas, a gente começa a ter disponibilização de vários elementos químicos também que vão ser importantes dentro do ciclo do carbono, do enxofre, o oxigênio. Então, tudo isso está relacionado. Aqui ele mostra, então, que essas forças, essa força que é a tectônica de placa, essa movimentação, ela tem um nome também,
que a gente chama de força endógena, que é a força que acontece dentro, digamos assim, dentro do planeta, né? Dentro da crosta, dentro do núcleo, dentro do manto. Então, essas forças a gente vai chamar de forças endógenas. Já as forças exógenas vão ser as que estão do lado de fora, no caso, o intemperismo. A gente poderia adicionar aqui também a erosão. Então, nessas interações dessas duas forças aqui, a gente vai, né, elas vão ter uma grande importância porque elas vão ser forças que vão influenciar nos processos de formação de rochas. Quando eu falo das forças endógenas, são elas que vão, né, movimentar as placas tectônicas e gerar, né, magmatismo, metamorfismo, que são os processos que vão posteriormente gerar as rochas ígneas e metamórficas. A mesma coisa quando eu falo das forças exógenas, né? O intemperismo e a erosão são processos que vão influenciar no início do processo da formação de rochas sedimentares. Então, por isso que elas são muito importantes, tá? Essa que é a relação, então, entre essas forças com os sistemas, né, que o livro traz, né, a bibliografia fala, sistema Terra, quando a gente tem essa interação entre esses vários ambientes. Aí aqui eu não vou falar de novo, né, mas essa interação entre esses ambientes vai gerar o que a gente chama de ciclo das rochas, né, que são todos os processos aí de formação desses 3 tipos de rocha. Uma rocha ígnea, quando exposta na superfície, ela pode passar pelo intemperismo, erosão, transporte, sedimentação, que é a deposição, e diagênese, né, que é o processo de formação de rocha sedimentar. As rochas sedimentares, né, elas podem virar rochas metamórficas, metamórficas podem virar rochas ígneas, ou vice-versa. Então, esse que é o ciclo das rochas. Então, a gente entra aqui falando especificamente de rochas ígneas. A mesma imagem que eu tinha mostrado lá em cima, né? As rochas ígneas extrusivas, né? Que são as formadas no extravasamento na superfície do magma. Ela se resfriam rapidamente, né? Tanto como cinzas vulcânicas ou lava e formam os cristais minúsculos que a gente nem consegue enxergar, né? Por isso que a gente chama essas rochas de extrusivas. Então, esse é o processo extrusivo de formação de uma rocha aí. Quem que é a rocha que vai ser gerada nesse ambiente? É a rocha que a gente chama de basalto, tá? É uma rocha muito fina, né? De granulação muito fina, com textura vítrea. É o tipo de textura que a gente chama aqui pro basalto, né? Que é semelhante a um vidro. Eu vou mostrar depois essa textura melhor para vocês. Além de rochas extrusivas, a gente tem a formação de rochas intrusivas dentro desse ambiente aqui ígneo de câmara magmática. Se cristalizam quando uma rocha fundida intrude massas de rochas não fundidas na crosta, né? O que ele está falando aqui? Quando o magma adentra, né, dentro de uma rocha pré-existente, que é essa rocha cinza aqui, ali forma o que a gente chama de câmara magmática, e a partir daqui, né, a gente vai tendo a cristalização desses minerais, né, a formação dessa rocha, a partir do momento que esse material perde temperatura e começa a se cristalizar. Os cristais grandes, né, crescem durante o lento processo de resfriamento, produzindo rochas de granulação grossa, como os granitos, né, que é essa imagem aqui seria de um granito. Então, entendam que, para eu ter uma rocha ígnea, com cristais bem visíveis, né, grandes, eu tenho que ter tempo para esse cristal se formar, se cristalizar. Então, o tempo é o principal fator que faz com que essa rocha tenha esses grandes cristais. Então, ao contrário do granito, um basalto não vai ter essa textura, né, de cristais bem visíveis, crescidos, né, por causa do tempo. Ele vai ficar bem minúsculo. A gente, às vezes, nem consegue individualizar os grãos, né, os cristais, os minerais, dentro de uma rocha basáltica,
de tão pequeno que é. A gente precisa ver no microscópio na maioria das vezes, tá bem? Então, essa diferença na textura da rocha tem a ver com o tempo de cristalização que essas rochas têm diferentes, né? Que estão relacionadas a ambientes geológicos de formação diferente. Uma rocha está sendo formada aqui dentro da crosta e outra no lado de fora da crosta. Vamos falar rapidamente aqui do nosso amigo magma, então, né? É um magma, a gente também pode considerar ele uma rocha fundida, né? Ele tem uma alta temperatura para ficar nesse estado, né? Plástico, meio líquido, cerca de 700 a 1.200 graus Celsius, para começar a fundir esse material, tá? Tem resistência pastosa e é móvel. O que está querendo dizer com ser móvel? Que ele anda, entre aspas, digamos assim. Ele consegue se locomover dentro da crosta ou na superfície, né? Não sei se vocês já viram algum documentário ou algo que fala sobre vulcões e magmatismo, né? Mas a gente consegue ver como ele se move na superfície, por exemplo. Depois eu vou ver se eu encontro um vídeo para mostrar para vocês. Que tem, né, um exemplo de um vulcão aqui que está em erupção e tendo, né, extravasamento de magma. Ele tem uma locomoção, uma velocidade, né? Dependendo da composição desse magma, se ele é félsico ou máfico, essa velocidade média aqui é diferente. Por isso que em alguns lugares a gente tem vulcões que, digamos assim, destroem mais rapidamente algumas áreas do que outras, devido a essa velocidade do magma. E essa velocidade tem a ver com a composição, se é félsico ou se é máfico, tá? Depois a gente vai falar um pouco sobre isso, mas só para introduzir o assunto também. Quem são os principais constituintes do magma? Nós podemos ter constituintes líquidos, sólidos ou voláteis, tá? Líquidos, íons móveis, principalmente silício, oxigênio, alumínio, cálcio, ferro, manganês, sódio, potássio, magnésio, titânio e fósforo. Quem são os componentes sólidos? São minerais que em um determinado tempo dentro desse magma foi líquido, mas que agora foi cristalizado. Porque à medida que esse magma muda de posição na crosta, eu passo a cristalizar alguns minerais e outros vão ficando ainda líquidos, né? Vocês vão ver, né, daqui a pouco que tem uma ordem aí de temperatura de cristalização dos minerais. Alguns se cristalizam em temperaturas maiores, outras em temperaturas menores. Então, a gente vai tendo essas variações aí dentro do magma de textura, né, de estado da matéria líquida ou sólida por conta da temperatura. Então, é isso que ele está falando aqui, né? Que esses constituintes sólidos são minerais que já foram cristalizados ou que estão em cristalização. Ou também podem ser fragmentos de outras rochas ou da rocha que deu origem àquele magma, tá? Que não se fundiu totalmente. Isso aí a gente chama de xenólito, né? Que é um fragmento de uma rocha que é de fora, que não que não tem relação com o que está sendo formado ali agora. E podemos também ter componentes voláteis, né? Que são gases. H2O, CO2, metano, enfim, pode ter vários gases associados ao magmatismo. Isso vai ter a ver também com a composição do magma. Beleza, pessoal? Vou entender que tá beleza. Aqui tem um exemplo, né, de um vulcão em erupção, ok? Tendo extravasamento de magma. Esse ambiente aqui, só lembrando, é um ambiente extrusivo, né? Se eu fosse classificar esse basalto, que é a rocha que vai ser formada aqui, depois que esse magma se resfriar, se cristalizar, né,
seria um ambiente extrusivo e a rocha que vai ser formada seria um basalto. Se esse magmatismo aqui for máfico, for escuro, tá? Magma aí de novo, em resfriamento abrupto, né, na superfície. Isso daqui é um vulcão lá no México, né? Mostrando. Tá vendo? Isso daqui foi o magmatismo, né? Que pegou essa igreja aqui, né? Na década de. Na década não, no século de. 2 séculos passados. 3, né? Aí dá pra ver, ó, a igreja toda em volta da rocha agora, que é o basalto, né? Então, esse magma vem, passa por aqui, né? E se cristaliza, englobando essa igreja aí. O magmatismo resulta da fusão de rochas ígneas, sedimentares e metamórficas de altas temperaturas, acima de 650 graus Celsius. Essa fusão ocorre no interior da crosta, né? Como a gente falou, no manto ou na crosta. E aqui, né, só para mostrar, né, essa fusão que a gente está conversando. Eu tenho aqui como se fosse um becker, né? E dentro dele tem um exemplo de duas rochas, dois minerais. O mineral 1, que é um escuro, e o mineral 2, que é claro. Aí, o que esse experimento está mostrando? Que à medida que eu aumento a temperatura daqui para cá a temperatura está aumentando. Eu vou tendo comportamento diferentes desses dois materiais. Ó. Um material está se fundindo mais rápido que o outro. Então, isso realmente existe. A gente tem essa questão. Algumas rochas, né, alguns minerais que estão dentro dessas rochas, dentro de um processo, né, de fusão, eles vão se fundir em temperaturas diferentes. Então, eu posso fundir um primeiro e depois o outro, à medida que a temperatura vai sendo modificada. Eles têm pontos de fusão diferentes. Um exemplo clássico, se eu estivesse dentro de uma indústria de fabricação de vidro, por exemplo, né? A matéria-prima do vidro é o quartzo. Então, a temperatura de fusão do quartzo é totalmente diferente, né? Se eu estiver trabalhando com uma liga metálica, por exemplo. Então, cada material tem o seu estado de fusão, né? A temperatura que ele vai atingir para fundir esse produto. Então, é isso aí que essa imagem está mostrando para a gente, essas variações aí, né, de fusão, né, de temperatura de fusão de um material para o outro. E isso acontece com as rochas, tá bem, pessoal? Condições de formação das rochas ígneas. Fonte magmática que produz o magma. Locais de alta temperatura no interior da Terra. Então, a primeira coisa, o primeiro princípio aí que a gente parte para a geração de uma rocha ígnea é ter magmatismo. E para ter magmatismo, eu tenho que ter uma fonte que vai produzir calor, né? Regiões de alta temperatura dentro da crosta, né? Do manto da crosta, que vão gerar essa fonte magmática que vai ser o magma, tá bom? Então, eu tenho que ter uma fonte para gerar o calor para produzir o magmatismo. Depois, condutos que levam o magma até sua fonte, da sua fonte para um outro lugar, né? Por exemplo, as falhas e as fraturas, né, que são, digamos assim, quebras dentro da subsuperfície, dentro da crosta, são usadas como condutos, né, como passagens para carregar esse magma para uma outra posição. Então, por isso que estudar a geologia aplicada, a geologia estrutural é importante para a gente entender essas falhas e fraturas. Além de uma fonte de um conduto, eu preciso ter também a diminuição da temperatura e da pressão do ambiente para eu começar a ter o resfriamento, que é a cristalização desse magma. E por fim, né, tudo se combina na solidificação, que é a cristalização do magma, tá? Então, seriam
as condições aí para a gente ter a formação da rocha ígnea. Uma fonte, um conduto, o processo de resfriamento, que tem que cair a temperatura para ter a solidificação, que é a cristalização do magma. Então, onde seriam essas fontes, né? Esses ambientes onde a gente vai ter a formação de magmatismo. Vamos entender essa imagem, que tem bastante coisa envolvida. Ó, aqui, ó, eu tenho um processo tectônico de divergência. Vocês conseguem ver? Essa cruz está vindo para cá e essa para cá. Eu estou separando isso aqui. Então, divergência aqui entre duas placas oceânicas. E aqui eu começo a ter subducção dessa placa oceânica que está colidindo com essa placa aqui continental. Então, essa vem para cá e essa vem para cá. A oceânica é mais densa, sofre subducção, ok? Então, são dois ambientes aí tectônicos envolvidos, né? De divergência de placas oceânicas e de convergência aqui de placa oceânica com o continental. Onde que eu tenho essas fontes aí que está gerando magmatismo? Ó, dentro do ambiente de divergência, eu tenho aqui, ó, a formação de magmatismo por fusão parcial do manto, né? Essa parte mais escura aqui seria o manto e essa mais clara aqui seria a crosta continental. Então, aqui eu tenho fusão de manto gerando magmatismo máfico, tá? Que vai sofrer, né, o processo de resfriamento quando chega aqui na superfície e começa a cristalizar e formar o basal. Eu não sei se vocês lembram, né? Por que esse magma sobe? Porque quando o material está quente, né? É análogo à panela de pressão. A gente tem as correntes de convecção, né? O material sobe, aquecido é menos denso. Quando ele chega aqui, ele extravasa. Tá bom? Ele forma aqui as rochas basálticas. Um outro ambiente de formação, plumas mantélicas, que vão formar essas ilhazinhas, tipo hotspot, igual o Havaí, por exemplo, que são vulcanismos, vulcões no meio do oceano. Então, eu tenho também uma fonte de calor aqui dentro dessa crosta inferior, manto superior, né, que vai gerar essa pluma aqui, esse magmatismo, e por também aumento da temperatura, o material mais leve sobe e começa a formar, né, essas rochas ígneas aqui. Tanto pode ficar aqui dentro da crosta, né, em câmaras magmáticas, ou elas podem, esse material pode ir para a superfície. Então, aqui a gente poderia ter tanto rochas intrusivas como extrusivas. Uma outra origem dessa fonte de calor, aqui na subducção. Aumenta a temperatura e pressão, né? O material que foi subductado começa a fundir e começa a subir aqui. Ou ele vai ser mantido, né, dentro da crosta por algum conduto, ou o conduto, né, que são as falhas ou fraturas, pode levar ele aqui para cima, para a superfície, e formar as rochas vulcânicas, né? Ou ficar aqui dentro e formar as rochas intrusivas. Um outro ambiente também, né, seria o mesmo contexto dessa pluma aqui, tá? Só que dentro da crosta continental, não na crosta oceânica. Então, seria um outro ambiente, né, parecido com esse aqui para a formação de rochas ígneas, intrusivas ou extrusivas, né? Extrusivas seriam as vulcânicas e intrusivas plutônicas. Essa imagem aqui, pessoal, é uma imagem que eu vou trabalhar com vocês em vários aspectos, só que agora, nesse momento, esqueçam todos esses nomes aqui, que estão aqui em cima, andesítico, riolítico, tarará, tererê. O que eu preciso que vocês entendam, inicialmente, são essas fontes, né, onde que vai acontecer a formação desse magmatismo, tá bem? Dentro desse ambiente de divergência, aqui nas plumas mantélicas, dentro da crosta oceânica ou continental e na subducção, tá bem? Seriam esses ambientes aqui que a gente teria
essas fontes aí. Depois a gente discute o resto da imagem, só para não ficar muito complexo agora, tá bem? Deu para entender? Pelo menos um pouco? O magma ascende do interior da Terra. O magma que ascende no interior da Terra, ele é alojado na crosta ou na superfície através de falhas e fraturas, né? Foi o que a gente falou, que é o que a gente chama de condutos, né? Então, depois que esse magmatismo ele é gerado dentro da crosta do manto, ele vai ser, digamos assim, entre aspas, carregado por algum conduto, né? Porque ele é móvel, ele não é um material sólido, ele tem uma certa ele é maleável, então ele vai sofrer movimentação. Então, as falhas e fraturas vão ser os condutos que podem fazer com que esse magma mude de posição. Elas ajudam, né, digamos assim, essa movimentação, né, fazer com que eles mudem de posição dentro da crosta ou, né, cheguem à superfície. É isso que esse texto está falando. E aqui, mais uma vez, mostrando as fontes, né? Ó, na convergência, na colisão de placas, a gente gerou aqui o magmatismo, gerando essas cadeias de montanhas, ou lá dentro da crosta continental, gerando rochas vulcânicas também, derramamentos vulcânicos, ou aqui dentro também, na divergência de placas continentais, a gente formando basalto, que é o que acontece lá no meio do Oceano Atlântico, né? Na nossa dorsal mesoceânica, ou aqui também gerando vulcões, né? Vulcões dentro do oceano, como é o caso do Havaí, ou lá no continente novamente, formando cadeias de montanha. Então, todos esses ambientes aí são ambientes onde a gente vai gerar magmatismo e rochas ígneas. Bem, quando o magma chega à superfície, chama-se lava e podem formar vulcões, né? Então, magma dentro da crosta, o material a gente chama de magma. Fora a gente chama de lava. E aqui alguns outros nomes, né? Por exemplo, estruturas verticais que cortam rocha, a gente chama de diques, né? Uma estrutura que discordante das rochas que estão no ambiente, a gente chama de diques. Os vulcões, né, seriam estruturas geológicas também formadas a partir do magmatismo. Xenólitos, fragmentos de rochas que eram encaixantes, né, que estavam ali no ambiente, mas que não é proveniente desse magma que está sendo formado. Diques, de novo, silos seriam, o sil seria uma estrutura horizontal, né, o dique vertical. Batólitos, né, que são grandes câmaras magmáticas, estoques é a mesma coisa que batólitos, só numa proporção menor. Então, são termos aí, depois eu vou passar a atividade também para a gente definir esses termos, dentro das rochas magmáticas, né, que a gente usa para descrever as estruturas que esse magma vai gerar em subsuperfície, tá bom? Aqui tem um exemplo, né, de um vulcanismo, que a gente tem claramente uma falha aqui, e por essa falha, né, esse conduto está chegando magmatismo à superfície. Solidificação e cristalização. A lava resfria, cristaliza-se e forma rochas vulcânicas ou extrusivas, né? Alguns exemplos são basaltos e riolitos. Esse aqui é o basalto e esse aqui é o riolito. Essas duas rochas são rochas vulcânicas. O que está diferenciando essa rocha para essa não é o ambiente de formação, que as duas são vulcânicas, mas sim a composição do magma que gerou essas duas rochas. Para o basalto, a gente teve um magmatismo máfico associado.
essa rocha provém de um magmatismo máfico. E essa provém de um magmatismo félsico. Ou seja, o que é isso? Quando eu falo em magmatismo máfico, eu estou falando de um magma rico em elementos que vão gerar minerais mais escuros, como a horniblenda, a biotita, a piroxênio, o anfibólio, feldspatos também são gerados. Esse magma ele vai ser rico em cromo, manganês, ferro, tem alumínio também. Isso faz com que a rocha fique escura. Agora, quando eu estou falando em um magmatismo félsico, vai ter minerais mais leves, alumínio, cálcio, sódio, potássio, bem? Que vai fazer com que sílica, muito rica em sílica, né? Que vai fazer com que a rocha fique félsica, mais clara, tá? Uma rocha félsica é rica em sílica e uma rocha máfica é pobre em sílica. Solidificação e cristalização. Quando o magma permanece e cristaliza-se no interior da Terra, formando rochas plutônicas ou intrusivas. Então, ó, dentro da crosta, eu vou formar, por exemplo, gabros e granitos. Gabro é essa rocha aqui e o granito é essa rocha aqui. O que está diferenciando um do outro? Não é o ambiente de formação, que os dois são rochas plutônicas. Mas sim a mesma coisa aqui de cima. O que diferencia um do outro é a composição. Um tem uma composição máfica e o outro tem uma composição félsica. E isso faz, nessa variação do tipo de magma, faz com que a gente tenha produtos, né, tipos de rochas diferentes, quando pensamos em composição. Aqui, ó, vai ser uma rocha rica em piroxênios, anfibólios, baixo teor de sílica, quase não tem quartzo, tem bastante plagioclásio, biotita. E aqui no granito vai ser uma rocha rica em sílica, né, que vai formar o quartzo, que vai formar o feldspato, que vai formar um pouquinho de biotita, tá? Então, essa é a diferença aí entre essas duas rochas. O tipo de magma que formou essas duas rochas. A mesma coisa para aqui e a mesma coisa para aqui. Agora, o que está diferenciando daqui para cá é o ambiente. Aqui fora da crosta e aqui dentro da crosta, né? Plutônica, vulcânica, extrusiva, intrusiva. Ok? A solidificação resulta na cristalização, que é a formação de minerais por resfriamento, e, consequentemente, resulta na rocha I. Então, quando eu tenho todo aquele processo de fusão de uma rocha pré-existente, né, tanto ígnea, sedimental, metamórfica. Essa fusão gera um magma. Esse magma, a partir da diminuição da pressão e temperatura, começa a se cristalizar, né, formar rocha, minerais, podendo ser conduzidas ou não para outras posições dentro da crosta, né? Lembra dos condutos, né? Por falhas e fraturas. Fica dentro da crosta ou vai para fora. E da partir daí a gente começa a ter, né, a formação da rocha. Para explicar a cristalização, usamos a série de Bowen, que é a sequência de cristalização dos minerais do magma. Eu tinha falado lá no início, né, que a gente tem cada mineral tem uma temperatura para ser cristalizado, né, para ser formado como mineral, ou para sofrer fusão, né, ou o contrário também vale. Então, é isso que essa série de Bowen mostra, né, a série, né, como que acontece em termos de temperatura e pressão, a ordem de cristalização dos minerais, que é isso que é a série de Bowen. Então, por exemplo, aqui está falando, ó, alta temperatura e baixa temperatura, tá? Para cristalizar. Então, aqui em cima eu tenho altas temperaturas, aqui embaixo tem baixa temperatura.
Então, os primeiros minerais que conseguem se formar em altas temperaturas são os minerais que pertencem a uma composição de magma mais máfico. Então, quem que forma primeiro? Essa cromita, é a olivina, é o piroxênio, é o anfibólio, é a biotita, alguns plagioclases, né, que são tipos de feldspatos. Então, são os minerais que vão se formar primeiro. Depois, à medida que eu tenho a diminuição da temperatura, eu vou tendo a formação de outros minerais. Por exemplo, o quartzo é um mineral que se forma em menor temperatura, abaixo de 600 graus Celsius. Seguidas aqui, ó, de moscovita, feldspato potássio, tá? Plagioclásio sódico. Então, a gente tem uma ordem, né? Os minerais, como produtos químicos, né, compostos químicos, eles também seguem essa ordem aí de temperatura e pressão para se formar, ok? Tanto para se cristalizar, também como para se fundir. Ao mesmo tempo que o quartzo aqui, ó, ele é o último mineral, né? O mineral que tem menor temperatura para se cristalizar, ele é o primeiro mineral que se funde. A temperatura de fusão dele também é muito baixa. Então, ele é um mineral que se funde rapidamente. Então, se a gente pensasse assim em um granito, ele é o último a se formar, mas se esse granito se funde, a sílica, né, que está presente no quartzo, é o primeiro material que vai se fundir. Então, essa série de Bowen trata isso. A ordem, né, segundo a temperatura de cristalização dos minerais. Ok? Só ninguém tem dúvida de nada. Tô seguindo, hein? Tudo isso que eu tô falando é muito fácil, não, hein? Bem, quais são os principais minerais formadores de rochas ígneas, plutônicas e vulcânicas? Minerais claros, né, que são os félsicos, provenientes de magmatismos félsicos, que são ricos em sílica, alumínio, cálcio, sódio, potássio. Feldspatos alcalinos e plagioclásio. Esse feldspato alcalino aqui é o que é composto por potássio, tá? E quartzo. Então, esses são os minerais félsicos, né? Quartzo, feldspato potássico, moscovita, que é a mica branca, tá bem? Minerais máficos, escuros, ricos em ferro, manganês, cálcio, biotita, moscovita, piroxênio, anfibólio, olivinas, cromitas, tá? Então, os minerais, esse moscovita tá errado aqui, tinha que estar aqui em cima, tá? São os minerais mais escuros. Então, essas que são as diferenças aí. Minerais claros, félsicos e minerais escuros, máficos. E aqui a gente tem um granito. Por que tem tamanhos diferentes de minerais nessa rocha? Quanto maior um mineral cresce, mais tempo para se formar ele teve. Mas além do tempo para se formar, ele precisa ter espaço também. Então, por isso que normalmente os minerais que se formam primeiro, ou eles vão ser maiores, ou vão ser mais bem formados, porque eles têm espaço sobrando. Por isso que o quartzo, que é o último a se formar, ele não tem forma, porque ele preenche o último espaço que sobrou ali dentro da formação da rocha, tá bem? Então, essa é uma relação importante também. E aí, ó, a gente entra, então, ó, a gente falou de um pouco de ambientes de formação dessas rochas, a questão, né, de intrusiva e extrusiva, félsicos e máficos, e a gente entra também em algumas outras questões, por exemplo, classificações, né? A gente falou que falamos muito de vulcânicas e plutônicas. Então, quando eu estou falando de vulcânica e plutônica, eu estou pensando numa classificação dessa rocha de acordo com a profundidade. Ah, se formou dentro da crosta ou fora da crosta. A gente também pode classificar essa rocha de acordo com a estrutura da rocha, que é o que a gente vai falar aqui agora.
ou pela textura da rocha, ou pelo teor de sílica dessa rocha, tá? Então, vamos ver cada um aqui. O que é a estrutura da rocha? É como ela se apresenta. Por exemplo, uma rocha ígnea maciça é uma rocha que não tem orientação dos minerais, tipo um granito. Os minerais estão distribuídos na rocha de forma aleatória. Não tem uma orientação, não tem um padrão. Tem uma disponibilização de minerais, digamos assim, avulsamente. Não tem um padrão. Isso é a textura maciça. Quando eu falo em estrutura orientada, que vai ter uma orientação de minerais. É como se eles estivessem em carreirinhas, em camadinhas. Isso não está acontecendo aqui nesse granito, por exemplo. Mas pode acontecer em rochas ígneas. Estruturas vesiculares são essas rochas extrusivas, né, vulcânicas, que têm esses buracos, né, esses buraquinhos causados por gases que podem estar presentes no magma e após o processo de resfriamento eles podem sumir, né? Então aí fica esses buracos. Ou também esses buracos podem ser preenchidos, né, por outros minerais. Então, essa estrutura seria de amígdalas, amigdaloidal, quando as vesículas são preenchidas por minerais. Então, seriam basicamente essas quatro estruturas que a gente tem dentro das rochas ígneas. Nas próximas aulas, pessoal, eu vou mostrar melhor alguns exemplos aqui dessas estruturas e mostrar mais na prática como elas são, tá? Hoje estou fazendo um apanhado geral. Texturas das rochas: faneríticas, afaníticas, porfiríticas e vítrea. O que é uma textura fanerítica? Quando todos os minerais presentes nas rochas, têm o mesmo tamanho. Assim, né? Em uma média, né? Eles têm basicamente o mesmo tamanho. A afanítica é quando os tamanhos são muito diferentes, né? Eu tenho um quartzo pequenininho, o outro grande. Então, eu tenho variação nos tamanhos. Fanerítica, tamanhos parecidos, afaníticas, tamanhos diferentes, e porfiríticas, tamanhos muito diferentes, quando eu tenho pórfiros, quando a variação é mais de centímetros. E isso pode acontecer dentro de uma rocha ígnea. Rochas com muitas variações de tamanhos entre os minerais, tá bom? Que eu tô falando. E a textura vítrea seria a textura que as rochas vulcânicas vão ter, de vidro, né? Minerais com tamanhos tão pequenos que a gente nem consegue enxergar. Então, seriam esses 4 tipos de textura que a gente tem: fanerítica, afanítica, porfirítica e vítrea. Lembrando que essa parte aqui de textura e estrutura, a gente vai discutir melhor na próxima aula, mais direcionada só para elas, tá, pessoal? Aí eu consigo mostrar mais rochas, a gente fala mais sobre isso. Mas, assim, inicialmente eu estou mostrando para vocês, né, como a gente pode classificar aí essas rochas de acordo com a profundidade, estrutura, textura e teor de sílica, né? A gente tem essa outra classificação também. Rochas ácidas são rochas com muito quartzo, com alto teor de sílica. Intermediárias, né, ficaria entre essa classificação de ácidas e básicas, tá bom? Que seria um meio termo aqui. Se eu tenho um granito rico em sílica, que é muito branco, né, muito claro, rico em quartzo, eu posso chamar essa rocha de ácida, ou básica quando ela é escura, tá bem? É uma outra classificação que tem aí em relação ao teor de sílica. Beleza? E aí eu queria mostrar esse quadro aqui para vocês, né? Vocês já perceberam, então, que nós temos, se a gente fosse dividir as rochas ígneas, a gente tem rochas
félsicas e rochas máficas. Eu posso chamar as rochas máficas de básicas também, né? Que se aplica a mesma classificação para as duas. Rochas máficas e básicas são rochas ricas, né, em minerais escuros, que tem pouca quantidade de sílica na sua composição. Então, vai dar origem aos basaltos, aos gabros. E as rochas ácidas e félsicas são rochas claras, ricas em sílica, rica em alumínio, ok? Ó, igual aqui esse exemplo está falando, tem mais de 65% de sílica. E o meio termo entre o básico e o ácido seriam as rochas intermediárias, tá bem? Que teria uma quantidade de sílica intermediária, que seriam, né, uma rocha que a gente vai chamar de andesito ou cianito, tá? O que está diferenciando aqui essa linha para essa? Um ambiente de formação. Rochas plutônicas e rochas vulcânicas. Se um granito, se uma rocha ácida, né, com teor de mais de 65% de quartzo, com quartzo, plagioclase, biotita, se formar, eu posso chamar ela de granito, dentro da crosta, tá? Em um ambiente plutônico. Agora, se esse mesmo magmatismo aqui foi gerado fora da crosta, rocha fora da crosta, eu chamo ele de riolito, que é uma rocha vulcânica. A mesma coisa aqui, ó. Se um magmatismo rico em plagioclaso, piroxênio, biotita, for pouquíssimo quartzo envolvido, for formado fora da crosta, a rocha que a gente vai gerar é o basalto. Agora, se esse mesmo magmatismo aqui cristalizar a rocha, formar a rocha dentro da crosta, a gente chama de gabro. Então, o que está mudando daqui para cá, é o ambiente de formação. O magma é o mesmo, mas por essa diferença entre ambientes, né, intrusivo e extrusivo, a gente dá nome diferente a essas rochas, porque a textura, a cara da rocha muda, né? Não é a mesma rocha, apesar de ter a mesma composição química. E o intermediário entre essas duas rochas, né, o meio termo, seria os cianitos, né, rocha plutônica, e o andesito, a rocha vulcânica. Então, isso aqui é bem importante, tá, galera? Saber essas diferenças aqui, que estão relacionadas, né? Essas diferenças de rocha estão relacionadas inicialmente ao tipo de magma e também ao ambiente de formação. Aqui mostrando alguns ambientes, né? Essa rocha aqui, por exemplo, daqui é a Pedra Azul, seria formada dentro de um contexto de câmara magmática, rocha intrusiva, cristalização. Aqui, ó, eu já tenho extravasamento de magma, formando tipo um mini vulcãozinho aqui sendo formado, né? Com magmatismo, ó, gases voláteis sendo expelidos. Isso aqui são basaltos, isso aqui são rochas intrusivas, ok? E aqui, né, falando um pouquinho de mineralização, né, minérios, né? Rochas félsicas pode gerar metais, pode gerar, por exemplo, tem muito ouro em rochas félsicas, alguns corpos graníticos, né? Não aqui no Espírito Santo, mas em outras regiões. Pedras preciosas, alguns minerais raros, feldspatos e quartzos, que são mineralizações bem importantes dentro da indústria. Brita, rochas ornamentais. Agora para rochas máficas. Metais também são gerados, minério de ferro, cromita, zinco, cobre, pedras preciosas também, brita, argilominerais, minerais ambientais, né, que são utilizados para fins ambientais de recuperação de áreas degradadas. Então, todos esses são possíveis mineralizações, né, aplicações econômicas que essas rochas podem ter. Então, assim, isso aí é uma introdução a rochas ígneas. Percebam que a gente falou um pouco de tudo, desde o ambiente de formação, como o tipo de magmatismo, ambientes, né, intrusivo e extrusivo, textura e estrutura de rocha, possíveis, né, aplicações
econômicas aí, os minérios, e não falamos muito de nomenclatura, né, dessas rochas, mas a gente fala isso nas próximas aulas. Então, eu fiz um apanhado geral desses principais termos aí dentro de rochas ígneas. Vamos discutir melhor depois. Série de Bowen, essa imagem aqui também que é bem importante, ó, de ambientes de formação, porque aqui ele começa a falar dá nome, né, alguns ambientes, dorsal mesoceânica, falando também de tipos de magmatismo, andesítico, basáltico, a gente vai discutir isso também, e um pouquinho também da estrutura e da textura, mostrar imagens, pegar mais na prática como que são essas diferenças. Beleza, pessoal? Alguém tem alguma dúvida em relação ao que eu falei? Vou postar essa aula, vou até já colocar lá no YouTube para colocar o link lá para vocês. É um pouco complexo, então, assim, quem tiver dúvida e não quiser falar agora, dá uma olhadinha de novo. Mas tudo que eu falei hoje a gente vai continuar a discutir, tá bem? Assim, esse assunto ele não para por aqui, a gente vai continuar falando disso a todo momento. Semana que vem nós vamos trabalhar mais textura e estrutura de rocha, para a gente saber identificar melhor. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender melhor, né, que essas mudanças de textura e estrutura têm a ver também com o magmatismo, o tipo de magma, né? Então, vou mostrar um pouco melhor para vocês essa questão do magmatismo, félsico, intermediário, máfico, ok? Mas, assim, vocês precisam ir revisando esses conceitos que eu já coloquei para vocês, para não ficar muito perdido, tá bem? Beleza. Quem tiver dúvida quiser me perguntar depois, pode perguntar. Mas fica aí, então, esse dever de casa para assistir de novo, se tiver dúvida. Tem os vídeos lá que eu coloquei de uma aula da USP, da Unesp ou da USP, se eu não me engano, que fala um pouquinho sobre rochas ígneas. É bem interessante que o professor que está falando lá, ele é o autor do livro Para Entender a Terra. Então, eu gosto muito dessas aulas dele, assisto quase sempre para revisar, é bem legal a forma que ele conduz a aula. Então, coloquei lá para vocês olharem também, tá bem? Lembre-se que as atividades, né, para serem concluídas, precisa dar o cheque lá, tá bem? Então, não deixem de assistir nem para acumular, né? Porque não deixem chegar no final lá do período com tudo sem visualizar, tá bem? Senão depois fica muita coisa para vocês. Só Aí, Deixa eu só terminar rapidinho. Só um aviso, assim, só para a gente ficar até mais esperançoso em relação às aulas, né? A nossa postura do Instituto é, assim que, se Deus quiser, a gente voltar para o intermediário, a gente retoma aquele planejamento de aula prática, tá bem? Então, eu não sei, né? Eu estou bem otimista que talvez semana que vem ou na outra, se Deus quiser, a gente já tenha uma melhora aí se continuar do jeito que está, né? Não sei se vocês têm acompanhado o mapa de risco, mas saímos do extremo para o vermelho e a maioria já está alguns já estão até no intermediário do estado. Então, trabalhem também com esse planejamento na vida de vocês, né? Porque assim que entra o intermediário, a gente já começa, né? Claro que a gente vai avisar para vocês e tal, vai ver a questão do transporte, mas a gente já volta para as aulas práticas, tá bem? Pode falar, eu acho que o William, vamos ver quem tá falando. era sobre isso que eu ia perguntar mesmo. Porque algumas instituições já estão abrindo, o Senai eu acho que vai abrir, Vitória tem algumas escolas também, eu queria saber se Então, é porque o que foi liberado agora, mesmo no alto, quem está no alto é as instituições de nível básico, né? Criança, ensino fundamental 1, porque de acordo com
o pessoal da saúde, eles transmitem menos o vírus, né? Então, por isso que foi liberado primeiro. Mas, assim, eu acredito, não sei, também tem a questão da CPI do Covid, né, que entrou aí, então a gente está tendo umas mudanças aí dentro dos mapas, né? Eu estou bem otimista para a próxima semana e para outra voltar para o intermediário. Não sei se vocês têm acompanhado, mas vamos ver. Mas assim, o planejamento tá feito, é o que a gente tinha conversado há um mês e meio atrás, né? Que é só voltar que a gente começa aquele planejamento anterior, tá bem? Então já vão se programando aí, né, para ter as aulas, né? Porque a vida de todo mundo mudou, né? Então, mas para não ser pego de desprevenido, né? Já vão se preparando aí para ver como é que vai ficar, né? Questão, não sei, né? Da vida de vocês aí para voltar. Mas pode falar, William, o que você ia falar? Não, era sobre isso mesmo, se tinha possibilidade da gente voltar, não esse mês, mas próximo, por conta Aham. de algumas aulas que tá voltando, acho que o Senai vai voltar, se eu não me engano, e algumas em Vitória. E não, o E Senai eu, não volta ainda não, porque é profissional, tá? não, meu irmão estuda e vai começar mês que vem? Bom, não sei, até mês que vem possa mudar, mas tá Mas eu previsto acho que fez isso. eles estão jogando mês que vem porque eles estão acreditando que vai cair, entendeu? Mas não tem nada Ah, certo ainda entendi. não. Porque se o Senai volta, porque é técnico profissional o Senai, a gente também pode voltar, se eu não me engano. Não tenho certeza, mas acho que sim. Então, assim, é porque às vezes eles jogam assim, igual negócio de faculdade também, né? Fala que vai voltar, mas ainda depende desse decreto de poder, né? A gente está no mesmo esquema, entendeu? Mas assim, o bom agora é que a gente já tem tudo planejado, a gente vai precisar pensar tudo igual foi, né? Antes. Então, tendo tudo planejado, é só colocar em prática o que tinha sido feito para a volta, Entendi. beleza? Pessoal, em relação à atividade, se alguém tiver dificuldade em questão de postar a atividade ou que está fazendo no celular ou algo do tipo, igual aconteceu com alguns alunos, vocês falem comigo que a gente vê o que pode ser feito, mas não deixem de fazer, tá? Mesmo que às vezes não fique 100% na questão da formatação ou da pesquisa, é importante que vocês façam, tá? E, por favor, não deixem acumular, não deixem lá para o último dia ou depois que eu já entreguei o diário para me perguntar das atividades, tá bom? Então, vamos organizar, porque quando volta a aula prática, vocês vão ter muita coisa assim. Vocês vão ter que estar no IFES vários dias da semana, né? Volta como se estivesse voltando ao normal. Então, né, vamos organizar para deixar tudo certo até começar as aulas práticas, porque quando começar as aulas práticas, vocês não vão ter tempo de fazer as atividades passadas, tá? Então, tem que se organizar para deixar tudo certinho, porque eu estou sendo bem otimista, tá? Eu acredito que a gente, daqui 1 ou 2 semanas, já consiga baixar, se continuar do jeito que tá, né? Vamos ver. Por Essa exemplo, questão quando. é porque aqui em Cachoeiro, não sei, mas, por exemplo, aonde a minha mãe mora, aqui em Muqui, saiu do vermelho por verde de uma semana para outra. Então, assim, tá uma coisa muito, sabe? Então, a gente precisa. Não sei se vocês viram a diferença do mapa de semana atrasada para semana passada, deu muita diferença. Então, eu estou bem otimista em ir pelo amarelo. Pode falar. Eu queria saber da questão, por exemplo, a gente está no quarto módulo, mas fazendo algumas matérias anteriores. Se voltar, caso volte, a gente vai estudar com o primeiro módulo na mesma sala, por conta da mesma matéria que a gente ficou e não fez? Vai ser Primeiro assim? módulo? Não, segundo no caso. Algumas matérias do segundo, terceiro, Não, não, que não. Vocês vão ter a turma de vocês. É separado. Não vai misturar a turma, não.
Ô Thaís, eu fiz aquele exercício da interpretação do mapa e tá como enviado, mas o tracinho aqui não tá como azul, não. Tá, mas foi a Stephanie me perguntou também. Até nem te falei, Stephanie, mas o seu tá como enviado também. Mas não tem problema não, se for enviado eu consigo ver. O que eu não consigo ver às vezes é tipo assim, a aula, você não viu a aula. Então não vai aparecer para mim que foi enviado, não tem nada a ver. Agora, quando foi enviado, tranquilo. Eu consigo ver que foi enviado, tá tudo ok. Às vezes eu acho que não tá aparecendo ok também por causa do prazo, que eu coloquei prazo. Aí às vezes só depois que terminar o prazo que vai aparecer para todo mundo ok, entendeu? Pode ser por isso. Beleza. Então tá, vou botar lá depois o link da aula. E, por favor, vamos ver as atividades atrasadas para não ficar pesado para vocês depois, tá bem? Qualquer coisa vocês podem me perguntar e a gente vai se falando. Vamos torcer aí para esse mapa mudar. Então tá, pessoal, boa noite, até semana Boa que vem. noite. Boa noite.